Na vida corpórea, as percepções se obliteram pela grosseria dos nossos órgãos. Na vida extracorpórea, essa obliteração é cada vez menor, à medida que eu ceterizo o envoltório semimaterial. Aurido do meio ambiente, esse envoltório varia de acordo com a natureza dos mundos. Ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa, quando passamos do inverno ao verão, ou do polo ao equador. Quando vêm visitar-nos, os espíritos mais elevados se revestem do perispírito terrestre e então suas percepções se produzem como nos espíritos comuns do nosso mundo, mas todos eles, inferiores e superiores, só ouvem e sentem o que querem ouvir e sentir. Sem possuírem órgãos sensitivos, eles podem, à vontade, tornar ativas ou nulas suas percepções. Apenas uma coisa são forçados a ouvir: os conselhos dos espíritos bons. A vista é sempre ativa, mas eles podem tornar-se invisíveis uns para os outros. Conforme a categoria que ocupem, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, mas não dos que lhes são superiores. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Aclara-se à medida que ele se desprende e pode adquirir a nitidez que tinha durante a vida, independentemente da possibilidade de penetrar nos corpos que nos são opacos. Quanto à sua extensão através do espaço indefinido, no futuro e no passado, depende do grau de pureza e de elevação do espírito. Objetarão, talvez, que esta teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez libertos do nosso grosseiro envoltório, instrumento das nossas dores, não sofreríamos mais, e eis que nos informais de que ainda sofreremos, visto que, de uma forma ou de outra, será sempre sofrimento. Ah! Sim, podemos ainda sofrer, e muito, e por longo tempo, mas podemos também não sofrer, até mesmo desde o instante em que deixamos esta vida corpórea. Os sofrimentos deste mundo independem, algumas vezes, de nós, mas muitos deles são consequência da nossa vontade. Remontando à origem de cada um, ver-se-á que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que poderíamos ter evitado. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões. O homem que vivesse sempre com sobriedade, que não abusasse de nada, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, se pouparia muitas tribulações. Dá-se o mesmo com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira pela qual viveu na terra. Certamente já não sofrerá de gota, nem de reumatismo, mas experimentará outros sofrimentos que não serão menores. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria, que quanto mais livre estiver da influência da matéria, ou, por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos sensações dolorosas experimentará. Ora, depende dele libertar-se dessa influência desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolher entre o fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais, não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, não se deixe dominar pelo egoísmo, purifique sua alma pelos bons sentimentos, pratique o bem, não ligue às coisas deste mundo mais importância do que merecem e, então, mesmo revestido do invólucro corpóreo, já estará depurado, já estará liberto da matéria, e quando deixar esse envoltório, não sofrerá mais a sua influência. Os sofrimentos físicos por que passou não lhe deixarão nenhuma recordação dolorosa, não lhe restará nenhuma impressão desagradável, porque apenas terão atingido o corpo, e não o espírito. Sentir-se-á feliz por se ter libertado deles e a paz de sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Interrogamos milhares de espíritos, que pertenceram a todas as classes da sociedade e ocuparam todas as posições sociais. Estudamos-los em todos os períodos da vida espiritual, desde o instante em que deixaram o corpo. Acompanhamos-los passo a passo na vida de além-túmulo para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias,
nas suas sensações e, sob esse aspecto, não foram os homens mais vulgares que nos forneceram os elementos menos preciosos de estudo. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com a conduta que tiveram e cujas consequências experimentavam, e que essa nova existência é fonte de inefável felicidade para os que seguiram o bom caminho. Concluindo, se sofrem, é porque quiseram, não devendo queixar-se senão deles mesmos, tanto no outro quanto neste mundo. Escolha das provas. 258. No estado errante, e antes de começar nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida. Ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer e nisso consiste o seu livre-arbítrio. 258-A. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida, como castigo. Nada acontece sem a permissão de Deus, pois foi Ele que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntai, então, por que fez tal lei, e não outra? Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Nada entrava o seu futuro, o caminho do bem, como do mal, lhe estão abertos. Se vier a sucumbir, resta-lhe o consolo de que nem tudo se acabou para ele e que Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito. Além disso, é preciso distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é obra da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus, tivestes, porém, o desejo de vos expodes a ele, porque nele vistes o meio de progredirdes, e Deus o permitiu. 259. Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós. Todas não é bem o termo, porque não escolhestes nem previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as menores coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações, os detalhes são consequência da posição em que vos achais e, muitas vezes, das vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia que arrastamento se expunha, mas ignorava quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade, ou do seu livre-arbítrio. Ao escolher tal caminho, sabe o espírito que gênero de lutas terá que sustentar, sabe, portanto, a natureza das vicissitudes que irá encontrar, mas ignora quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes secundários se originam das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos, os que influem no destino, estão previstos. Se escolhes um caminho acidentado, sabes que terás de tomar muitas precauções, porque grande é a probabilidade de caíres. Ignoras, no entanto, em que trecho cairás, mas é possível que nem caias, se fores bastante prudente. Se, ao passar pela rua, uma telha te cair na cabeça, não crês que estava escrito, como se diz vulgarmente. 260. Como pode o espírito querer nascer entre gente de má vida? É necessário que seja posto num meio em que possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, é indispensável que se ache em contato com gente dessa espécie. 260-A. Assim, se não houvesse gente de má vida na Terra, o espírito não encontraria aí meio adequado a certas provas. E se deveria lamentar isso? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. Eis porque neles só existem espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo aconteça na Terra. 261. Nas provações por que deve passar para alcançar a perfeição, o espírito terá de experimentar todos os gêneros de tentações. Terá de passar por todas as situações que possam incitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc. Certamente, não,
Pois sabeis que há os que tomam desde o princípio um caminho que os livra de muitas provas. Mas aquele que se deixa arrastar para o mau caminho corre todos os riscos desse caminho. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e esta lhe ser concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade, o que não quer dizer que deva passar forçosamente por todas essas tendências. 262. Como pode o espírito que, em sua origem, é simples, ignorante e sem experiência escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança, desde o berço. Contudo, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa livre para escolher e só então é que, muitas vezes, o espírito se extravia, tomando o mau caminho, por não ouvir os conselhos dos espíritos bons. É a isso que se pode chamar a queda do homem. 262a. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre, exclusivamente, de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta, como expiação, pela vontade de Deus. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Entretanto, pode impor determinada existência a um espírito, quando este, por sua inferioridade e má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais benéfico, e quando vê que tal existência pode contribuir para sua purificação e, ao mesmo tempo, servir-lhe de expiação. 263. O espírito faz sua escolha imediatamente depois da morte. Não, muitos acreditam na eternidade das penas, e isso, como já vos foi dito, é um castigo. 264. O que guia o espírito na escolha das provas que queiras sofrer? Ele escolhe, de acordo com a natureza de suas faltas, as provas que o levem a expiá-las e o façam progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, a fim de tentarem suportá-las com coragem. Outros querem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelo abuso e mau emprego que deles se possa fazer, e pelas paixões inferiores que uns e outros desenvolvem. Outros, finalmente, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. 265. Se alguns espíritos escolhem, por provação, o contato com o vício, haverá os que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem num meio conforme aos seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente aos seus pendores materiais. Há, sem dúvida, mas somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma e eles a sofrem por muito mais tempo. Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarreta consequências deploráveis, que sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado, até que compreendam seus erros e, por iniciativa própria, peçam para repará-los, mediante úteis provações. 266. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas. Para vós, sim, para o espírito, não. Quando este se desprende da matéria, a ilusão acaba e outra é a sua maneira de pensar. Sob a influência das ideias carnais, o homem, na terra, só vê nas provas o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os prazeres materiais. Na vida espiritual, porém, ele compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que entrevê e, desde então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros. É assim que o espírito pode escolher a mais rude prova e, conseguintemente, a mais penosa existência, na expectativa de alcançar mais depressa um estado melhor, como doente, que muitas vezes escolhe o remédio mais desagradável para mais rapidamente se curar.
Aquele que deseja ligar seu nome à descoberta de uma região desconhecida não escolhe uma estrada florida. Sabe dos perigos que corre, mas também sabe da glória que o espera, se triunfar. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer deixa de parecer extraordinária, desde que se leve em conta que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa. Vislumbram um objetivo, muito mais sério para eles do que os prazeres fugazes do mundo. Após cada existência, veem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquele objetivo. Daí porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, pedindo, eles mesmos, as que possam fazê-los chegar mais depressa. Não há, pois, razão para nos admirarmos de que o espírito não dê preferência a existências mais suaves. No estado de imperfeição em que se encontra, não lhe é possível gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele a entrevê, e é para fruí-la que trata de se melhorar. Não vemos, aliás, todos os dias, exemplos de escolhas semelhantes. 267. Que faz o homem que passa uma parte de sua vida a trabalhar sem trégua, nem descanso, a fim de reunir haveres que lhe garantam o bem-estar, se não desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs, com vistas a um futuro melhor. O militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajante que enfrenta os maiores perigos, por amor da ciência ou no seu próprio interesse, que fazem, também eles, se não submeter-se a provas voluntárias, que podem lhes proporcionar honras e proveito, se forem bem-sucedidos. A quanta coisa o homem não se sujeita ou se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória. E os concursos não são também todos provas voluntárias a que os homens se submetem para avançarem nas carreiras que escolheram. Não se chega a uma posição social de destaque nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando pela série das posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, assim, uma cópia da vida espiritual. Nela encontramos, em menor escala, todas as peripécias da outra. Se, pois, na vida terrena muitas vezes escolhemos as provas mais difíceis, visando a posição mais elevada, porque o espírito, que vê mais longe que o corpo e para quem a vida corpórea é apenas um incidente de curta duração, não haveria de escolher uma existência penosa e laboriosa, desde que o conduza à felicidade eterna. Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, já que cabe ao homem escolher sua existência, são como os míopes, que só veem o que tocam, ou como as crianças gulosas, que, ao se lhes perguntar que profissão preferem, respondem, pasteleiros ou confeiteiros. Tal viajante que, no fundo de um vale ensombrado por espesso nevoeiro, não vê a extensão nem os pontos extremos do caminho por onde vai. Mas, chegando ao cume da montanha, abrange com o olhar o caminho percorrido e quanto lhe resta dele por percorrer, vê o seu final, os obstáculos que ainda terá de transpor e pode então escolher com mais segurança os meios de o atingir. O espírito encarnado é como viajante no sopé da montanha. Desembaraçado dos laços terrestres, sua visão tudo domina, como a daquele que atingiu o pico. Para o viajante, a meta é o repouso após a fadiga. Para o espírito, é a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Todos os espíritos dizem que, no estado errante, pesquisam, estudam, observam, a fim de fazerem a sua escolha. Não temos um exemplo disso na vida corpórea. Frequentemente não levamos anos e anos a procurar a carreira que livremente acabamos, por escolher, por acreditarmos ser a mais adequada à nossa caminhada. Se fracassamos numa, buscamos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Não empregamos cada dia em planejar o que faremos no dia seguinte. Ora, que são, para o espírito, as diferentes vidas corpóreas, se não fases, períodos, dias da sua vida espiritual, que é, como sabemos, a vida normal,
visto que a outra é transitória e passageira. O espírito poderá fazer a escolha de suas provas durante a vida corpórea. Seu desejo pode influir, dependendo da intenção. Como espírito livre, porém, quase sempre vê as coisas de modo bem diferente. É o espírito quem faz a escolha, mas, ainda uma vez, ele pode fazê-la mesmo na vida material, pois há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria em que habita. 267-A. Certamente não é como expiação, ou como prova, que muitas pessoas desejam as grandezas e as riquezas. De modo algum. É a matéria que deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. 268. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas. Sim, mas não como entendeis, pois só considerais provas as tribulações materiais. Ora, mesmo sem ser perfeito, o espírito que se elevou a um certo grau não tem mais provas a sofrer. Porém, sempre tem deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que nada tem de penosos, ainda que consistam em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. 269. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu. Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Também pode escolher uma que não lhe traga proveito algum, como buscar, por exemplo, vida ociosa e inútil. Mas, então, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede outra para reparar o tempo perdido. 270. Aqui se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra. Parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado em existência anterior? 271. No estado errante, o espírito estuda as diversas condições nas quais poderá progredir. Como pensa realizar seu progresso, nascendo, por exemplo, entre canibais? Não são espíritos já adiantados que nascem entre os canibais, mas espíritos da natureza daqueles dos canibais ou que lhes são ainda inferiores. Sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último degrau da escala e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia na Terra. Esses espíritos são, portanto, ainda inferiores aos mais inferiores do nosso mundo. Para eles, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso, como progresso seria, para os nossos antropófagos, exercerem entre nós uma profissão que os obrigasse a derramar sangue. Se não ambicionam algo mais elevado, é porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. O espírito só avança gradualmente, não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização, e é nisso que vemos uma das necessidades da reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, que seria desses milhões de seres que morrem todos os dias no último estado de degradação, se não tivessem meios de alcançar a superioridade? Porque Deus os teria deserdado dos favores concedidos aos outros homens. 272. Espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, poderiam nascer entre nossos povos civilizados. Sim. Há os que se extraviam, por quererem subir muito alto, mas, nesse caso, ficam deslocados entre vós, porque têm costumes e instintos que não condizem com os vossos. Esses seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade no seio da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas retomam o seu lugar e talvez ainda ganhem com isso. 273. Um homem que pertence a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar numa raça selvagem. Sim, mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido cruel com seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a outros.
Aquele que exerceu o mando em certa época pode, em nova existência, obedecer aos que se curvavam ante a sua vontade. É uma expiação que Deus lhe impõe, se abusou do seu poder. Um espírito bom também pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente, para fazê-las progredir. Trata-se, então, de uma missão. Relações de além-túmulo. 274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre estes uma hierarquia de poderes. Há entre eles subordinação e autoridade. Sim, muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, uma autoridade relativa à sua superioridade, autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. 274-A. Os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores. Eu disse, irresistível. 275. O poder e a consideração de que um homem desfrutou na terra lhe dão alguma supremacia no mundo dos espíritos. Não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. 275-A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Pois bem, o maior na terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus, aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se exaltar será humilhado? 276. Aquele que foi grande na terra e que se acha em posição inferior entre os espíritos sente humilhação por isso. Quase sempre muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. 277. O soldado que, após a batalha, se encontra com seu general no mundo dos espíritos reconhece-o ainda como seu superior. O título nada vale. A superioridade real é tudo. 278. Os espíritos das diferentes ordens estão misturados uns com os outros. Sim e não, quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam, segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos, tal como acontece entre vós. É todo um mundo, do qual vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem, os maus, pelo desejo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre seres semelhantes a eles. Tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde o vício e a virtude convivem lado a lado sem se falarem. 279. Todos os espíritos têm livre acesso a qualquer região. Os bons vão a toda parte e assim deve ser, para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de não as perturbarem com suas paixões inferiores. 280. Qual a natureza das relações entre os espíritos bons e os maus? Os bons se empenham em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. 281. Porque os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal, pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. É desejo deles impedir, tanto quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isto também não acontece entre vós. 282. Como os espíritos se comunicam entre si. Eles se veem e se compreendem. A palavra imaterial é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, como, para vós, o ar é o veículo do som,
Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. 283. Os espíritos podem ocultar reciprocamente os seus pensamentos. Podem esconder-se uns dos outros. Não, para eles tudo é patente, sobretudo quando são perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porque certos espíritos podem perfeitamente se tornar invisíveis a outros espíritos, se assim julgarem útil. 284. Como é que os espíritos, que não têm mais corpo, podem constatar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Eles constatam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como o corpo entre os homens. 285. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra. O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo. Sim, e assim de geração em geração. 285a. Como se reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? Vemos a nossa vida passada e lemos nela como num livro. Vendo o pretérito dos nossos amigos e dos nossos inimigos, aí vemos a sua passagem da vida para a morte. 286. Ao deixar os seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Imediatamente nem sempre é o termo próprio. Como já dissemos, ela precisa de algum tempo para reconhecer-se e desembaraçar-se do véu material. 287. Como a alma é acolhida na sua volta ao mundo dos espíritos. A do justo, como um irmão bem-amado e esperado há muito tempo. A do mal, como um ser a quem se despreza. 288. Que sentimento experimentam os espíritos impuros, ao verem chegar outro espírito mau? Os maus ficam satisfeitos quando veem seres semelhantes a eles e, também como eles, privados da felicidade infinita, como acontece, na Terra, a um malfeitor entre os seus iguais. 289. Nossos parentes e amigos vêm, algumas vezes, encontrar-se conosco quando deixamos a Terra. Sim, os espíritos vão ao encontro da alma que se afeiçoaram. Felicitam-na, como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos laços corpóreos. É uma graça concedida aos espíritos bons quando os seres que os amam vêm ao seu encontro, ao passo que aquele que se acha maculado permanece no isolamento ou só tem a rodeá-los que lhes são semelhantes. É uma punição. 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte. Depende de sua elevação e do caminho que seguem para progredir. Se um deles está mais adiantado e caminha mais depressa do que outro, não poderão ficar juntos. É possível que se vejam algumas vezes, mas só estarão reunidos para sempre quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Metades eternas. 291. Além da simpatia geral resultante da semelhança, os espíritos se consagram afeições particulares. Sim, como entre os homens. Quando, porém, o corpo está ausente, o laço que une os espíritos é mais forte, porque então esse laço já não se acha exposto às vicissitudes das paixões. 292. Os espíritos guardam ódio entre si. Só entre os espíritos impuros há ódio. São eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. 293. Dois seres que foram inimigos na terra guardam ressentimento um do outro no mundo dos espíritos. Não, compreenderão que o ódio que se votavam mutuamente era estúpido e que o motivo que o inspirava era pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto não se tenham purificado. Se foi unicamente o interesse material que os separou,
Nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo antipatia entre eles e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, podem rever-se com prazer. Semelhante a dois escolares que, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade de suas brigas infantis e deixam de se mal querer. 294. A lembrança das más ações que dois homens praticaram um contra o outro é um obstáculo à simpatia que deve reinar entre eles. Sim, essa lembrança os leva a se afastarem um do outro. 295. Que sentimento experimentam, após a morte, aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, eles vos perdoam, conforme o vosso arrependimento. Se são maus, é possível que guardem ressentimento e vos persigam, algumas vezes, até mesmo em outra existência. Deus pode permiti-lo como castigo. 296. As afeições individuais dos espíritos são passíveis de alteração? Não, porque eles não podem enganar-se. Não dispõem mais da máscara sob a qual se escondem os hipócritas. É por isso que suas afeições não se alteram, quando eles são puros. Para eles, o amor que os une é fonte de suprema felicidade. 297. A afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra continua a existir sempre no mundo dos espíritos. Sim, sem dúvida, se baseada na verdadeira simpatia. Entretanto, se as causas e a ordem física tiveram maior participação do que a simpatia, a afeição cessa com as causas. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis que na Terra, porque não se acham subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. 298. As almas que devem unir-se estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a que fatalmente se unirá um dia. Não existe união particular e fatal de duas almas. Existe união entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos seres humanos, da concórdia resulta completa a felicidade. 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão não é exata. Se um espírito fosse a metade de outro, separado deste, estaria incompleto. 300. Uma vez reunidos, dois espíritos perfeitamente simpáticos permanecerão assim por toda a eternidade, ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos. Todos os espíritos estão unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelo que deixou. 301. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro ou essa simpatia resulta de perfeita identidade? A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. 302. A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na similitude dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos. Na igualdade dos graus de elevação. 303. Podem tornar-se simpáticos no futuro, espíritos que hoje não são? Sim, todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior, ao aperfeiçoar-se, alcançará a esfera na qual reside o outro. O encontro entre os dois se dará mais depressa se o espírito mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer no mesmo estado. 303a. Dois espíritos simpáticos poderão deixar de sê-lo. Certamente, se um deles for preguiçoso. A teoria das metades eternas é uma imagem representativa da união de dois espíritos simpáticos.
É uma expressão usada até mesmo na linguagem vulgar e que não deve ser tomada ao pé da letra. Os espíritos que dela se utilizam certamente não pertencem às ordens mais elevadas. Sendo necessariamente limitada à esfera de suas ideias, eles exprimiram seus pensamentos por meio de termos de que se teriam servido durante a vida corpórea. É preciso, pois, repelir a ideia de que dois espíritos, criados um para o outro, tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de terem estado separados por um lapso de tempo mais ou menos longo. Lembrança da existência corpórea. 304. O espírito se recorda da sua existência corpórea. Sim, isto é, tendo vivido várias vezes como homem, ele se lembra do que foi. Eu te afirmo que, algumas vezes, ri de piedade de si mesmo. Tal como o homem que, ao atingir a idade da razão, ri das loucuras da juventude ou das puerilidades da infância. 305. A lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inesperada após a morte. Não, ela lhe vem pouco a pouco, como algo que sai gradualmente do nevoeiro, à medida que nela fixa sua atenção. 306. O espírito se lembra, com detalhes, de todos os acontecimentos de sua vida. Abrange o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo. Lembra-se das coisas em razão das consequências que resultaram para sua condição de espírito, mas deves compreender que há circunstâncias de sua vida às quais não liga importância alguma e de que nem mesmo procura lembrar-se. 306a. Poderia lembrar-se delas, se o quisesse. Pode lembrar-se dos mais minuciosos detalhes e incidentes, seja dos acontecimentos, seja mesmo de seus pensamentos. Mas quando isso não tem utilidade, ele não o faz. 306b. O espírito entrevê o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura. Certamente que o vê e compreende muito melhor do que quando estava encarnado. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e sabe que em cada existência deixa algumas impurezas. 307. Como a vida passada se reflete na memória do espírito. Será por esforço da própria imaginação, ou como um quadro que ele tenha diante dos olhos. De uma e outra forma. É como se estivessem presentes todos os atos de que tenha interesse em lembrar-se. Os outros permanecem mais ou menos vagos na sua mente, ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Muitas vezes evocas um espírito errante que acaba de deixar a terra e que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de detalhes do que te parecem importantes. É que tudo isso pouco lhe interessa e logo cai no esquecimento. Aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a melhorar-se. 308. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de deixar. Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que um viajante percorreu, mas, como já dissemos, não se recorda de maneira absoluta de todos os atos. Lembra-se deles em razão da influência que tiveram sobre o seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. 309. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Como veste imprestável, que o incomodava e da qual se sente feliz por estar livre dela. 309a. Que sensação lhe causa a visão do seu corpo em decomposição? Quase sempre a de indiferença, como é uma coisa o que não dá mais importância. 310. Depois de certo tempo, o espírito reconhecerá os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido. Algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado sob o qual considera as coisas terrenas. 311. O respeito que se tem pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos. É sempre grato ao espírito que se lembre dele,
e os objetos que lhe pertenceram trazem-no a memória dos que ele deixou no mundo. Contudo, é o pensamento dessas pessoas que o atrai para vós e não aqueles objetos. 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência corpórea. Frequentemente eles a conservam e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem desfrutar como espíritos. 313. O homem que foi feliz neste mundo estima a felicidade que perdeu ao deixar a terra. Só os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias condizentes com a sua natureza impura e que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Tal como o homem adulto que menospreza aquilo que constituía as delícias de sua infância. 314. Aquele que começou grandes trabalhos com um objetivo útil e que os vê interrompidos pela morte lamenta, no outro mundo, tê-los deixado por acabar? Não, porque vê que outros estão designados para concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos, a fim de que os levem adiante. Seu objetivo, na Terra, era o bem da humanidade. No mundo dos espíritos, esse objetivo continua sendo o mesmo. 315. Aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo. De acordo com a sua elevação, ele os julga de outro ponto de vista e, frequentemente, condena o que mais admirava. 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências. Depende de sua elevação ou da missão que possa ter de desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico é bem pouca coisa para certos espíritos. Eles o admiram como um sábio admira a obra de um estudante. Examinam apenas o que prova a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. 317. Após a morte, os espíritos conservam o amor da pátria. O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria está onde se acham mais pessoas que lhes são simpáticas. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, de acordo com o grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Geralmente, os espíritos de ordem elevada só fazem na Terra estações de curta duração. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas a que os homens atribuem mais importância são tão pueris aos seus olhos que quase não encontram atrativos em nosso mundo, a menos que para aqui sejam chamados com vistas a concorrerem para o progresso da humanidade. Os espíritos de ordem intermédia são os que mais a miúde permanecem em nosso planeta, embora considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares são, de certa forma, sedentários e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam, com pouca diferença, as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham sob o seu envoltório corpóreo. Intrometem-se em nossas reuniões, nos nossos negócios, nas nossas diversões, nos quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo seus caracteres. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que a elas se entregam, incitando-os a cultivá-las. Entre eles, existem alguns mais sérios, que veem e observam para se instruírem e aperfeiçoarem. 318. As ideias dos espíritos se modificam no estado errante. Sofrem grandes modificações, à medida que o espírito se desmaterializa. Às vezes, ele pode permanecer muito tempo com as mesmas ideias, mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e o espírito vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se tornar melhor. 319. Já tendo o espírito vivido a vida espiritual antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao retornar ao mundo dos espíritos?
é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, reconhece perfeitamente a sua condição, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrestre se apaga. 163 e seguintes. Comemoração do Dia dos Mortos. Funerais. 320. Os espíritos são sensíveis à lembrança que deles guardam os que lhes foram caros na terra. Muito mais do que podeis imaginar. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, serve-lhes de lenitivo. 321. O dia da comemoração dos mortos tem algo de mais solene para os espíritos. Eles se aprestam para ir ao encontro dos que vão orar sobre os seus despojos. Os espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto nesse dia como nos outros. 321-A. O dia de finados é, para eles, um dia especial de reunião junto de suas sepulturas. Nesse dia, eles se reúnem em maior número nos cemitérios, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Mas cada espírito só comparece ali pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. 321-B. Sob que forma aí comparecem e como os veríamos, se pudessem tornar-se visíveis? Aquela sob a qual eram conhecidos em vida. 322. Os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, comparecem mesmo assim aos cemitérios e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles. Que lhes importa a terra? A ela só se prendem pelo coração. Se aí não há amor, nada mais há que prenda o espírito ao planeta. Ele tem para si o universo inteiro. 323. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa, em sua intenção. A visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente, é a representação exterior desse pensamento. Já dissemos que a prece é que santifica o ato de lembrar, pouco importa o lugar, desde que seja feita com o coração. 324. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem à sua inauguração e as veem com prazer. Muitos aí comparecem quando podem, porém, são menos sensíveis à homenagem que lhe prestam do que à lembrança dos homens. 325. De onde vem, para certas pessoas, o desejo de ser enterradas antes num lugar do que no outro? Voltam a ele com mais satisfação após a morte. Essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito. Afeição do espírito por certos lugares, inferioridade moral. Que importa este ou aquele pedaço de terra é um espírito elevado. Não sabe ele que sua alma se reunirá às dos que lhe são caros, mesmo que seus ossos estejam separados. 325-A. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada como futilidade? Não, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes queridos. Embora essa reunião tenha pouca importância para os espíritos, é útil aos homens, as recordações se concentram melhor. 326. A alma que volta à vida espiritual é sensível às homenagens prestadas aos seus despojos mortais. Quando o espírito já chegou a certo grau de perfeição, não tem mais a vaidade terrena e compreende a futilidade de todas essas coisas. Mas ficar sabendo, há espíritos que, nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material, experimentam grande prazer com as honras que lhes são prestadas ou se aborrecem com o abandono a que relegaram os seus despojos mortais. É que ainda conservam alguns dos preconceitos da vida terrena. 327. O espírito assiste ao seu enterro. Frequentemente assiste, mas, algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. 327-A. Fica lisonjeado com a afluência de pessoas ao seu enterro. Mais ou menos, conforme o sentimento que as anime. 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros.
quase sempre. Deus o quer, para sua própria instrução e castigo dos culpados. É nessa ocasião que o Espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Para ele, todos os sentimentos estão patentes e a decepção que lhe causa a rapacidade com que os herdeiros partilham seus bens o esclarece acerca daqueles sentimentos. Mas a vez deles também chegará. 329. O respeito instintivo que, em todos os tempos e entre todos os povos, o homem testemunha pelos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura. É a consequência natural dessa intuição. Sem isso, o respeito pelos mortos não teria objetivo. Capítulo 7. Retorno à vida corpórea. Prelúdios do retorno. 330. Os espíritos sabem a época em que reencarnarão. Eles a pressentem, como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que têm de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. Questão 166. 330-A. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual, como a morte é uma necessidade da vida corpórea. Certamente, assim é. 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Há os que não pensam nela de modo algum, que nem mesmo a compreendem. Depende de sua natureza mais ou menos adiantada. Para alguns, a incerteza em que se acham em relação ao seu futuro é uma punição. 332. O espírito pode antecipar ou retardar o momento da sua reencarnação? Pode antecipá-lo, solicitando-o por um desejo ardente. Pode igualmente retardá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes, mas não o faz impunemente, visto que sofre com isso, como aquele que recusa o remédio salutar que o pode curar. 333. Se um espírito se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes, e não ambicionasse elevar-se, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Indefinidamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar, esse é o destino de todos. 334. A união da alma a este ou aquele corpo é predestinada ou só no último momento é feita a escolha do corpo que ela tomará? O espírito é sempre designado previamente. Tendo escolhido a prova que deseja sofrer, ele pede para reencarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, já sabia com antecedência que tal alma se uniria a tal corpo. 335. O espírito pode escolher o corpo em que deve encarnar ou somente o gênero de vida que lhe servirá de prova? Pode também escolher o corpo, pois as imperfeições que este apresente representam provas que auxiliarão a progredir, se vencer os obstáculos que delas lhe advenham. O espírito pode pedir, mas a escolha nem sempre depende dele. 335-A. Poderia o espírito, no último momento, recusar o corpo que havia escolhido? Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova. 336. Poderia acontecer não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Deus a isso proveria. Quando a criança tem que nascer para viver, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada é criado sem um propósito. 337. A união do espírito a determinado corpo pode ser imposta por Deus. Pode ser imposta do mesmo modo que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto para escolher com conhecimento de causa. Por expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e pela posição que vem a ocupar no mundo, poderá tornar-se para ele um instrumento de castigo. 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo que deve nascer, o que decidiria qual deles vai ocupar esse corpo? Muitos podem pedi-lo, mas, em tal caso,
É Deus quem julga qual mais capaz de desempenhar a missão a qual a criança está destinada. Porém, como eu já disse, o espírito é designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo. 339. O momento da encarnação é acompanhado de perturbação semelhante à que o espírito experimenta ao desencarnar, muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai de escravidão, pelo nascimento, entra para ela. 340. É solene para o espírito o momento